Muito boa tarde, prezado telespectador. Eu me chamo Thiago Zilli e você está ao vivo comigo aqui na Conecta Mais para o Expresso Meio-Dia. As principais atualizações da manhã condensadas para você, também com as belíssimas matérias que nós gravamos por toda a nossa região. Agora é exatamente 12h01 em Nova Prata e a temperatura já bate na casa dos 28 graus. Amanhã começou quente e abafada, já com 17, e as máximas podem chegar por volta das 3 horas da tarde, na casa dos 30 ou 31 graus Celsius. Essas são as informações do tempo. E para o trânsito, modificações no estacionamento da Avenida Luiz Marafon. Hoje pela manhã, boa parte do estacionamento da avenida que corta a sinaleira com a Placidina de Araújo aqui em Nova Prata amanheceram lacradas para pintura e obras. Isso já está ocorrendo, boa parte do estacionamento foi liberado e houve uma transição de modelo. Anteriormente se estacionava de forma oblíqua, agora é nas paralelas, então a tendência é que diminua também o número de vagas aqui na Luiz Marafon, rua que foi recentemente asfaltada na nossa cidade. E vamos para as principais atualizações, começando pelas notícias que temos destaque no Brasil nesse bloco. E damos abertura porque agora se fala em um novo acordo comercial entre americanos e brasileiros. E a notícia acaba surgindo a 15 dias da eleição presidencial norte-americana e depois de 22 meses de negociação entre os governos americanos e brasileiros, foi anunciado no dia de ontem a conclusão de 3 acordos comerciais inéditos e eles afetam diretamente a queda de barreiras comerciais e também a dedução de custos de importação e exportação. Um novo acordo comercial pretende aquecer o comércio entre os dois países e todos os setores sentirão o efeito dessa nova ferramenta comercial trazidas pelos dois países, e a tendência, de acordo com o governo brasileiro, é intensificar o comércio de indústria e também de produtos agrícolas com os parceiros norte-americanos. E dando um pulinho por Brasília, pelo portal Reuters, para trazer informação para você, um calendário apertado e a falta de consenso colocam em xeque as principais votações da agenda econômica de 2020. Isso mesmo, nós iniciamos o ano com tendências de que teríamos uma reforma tributária e uma reforma administrativa, que mudariam índices no Brasil que ainda são bastante engessados pelo tamanho do Estado em comparação ao sistema econômico. Fato é que o ano teve suas aderências diferentes, pandemia, restrições e outras situações. Agora, tanto a reforma tributária, que é amplamente esperada pelo empresariado, quanto a reforma administrativa, que é aguardada pelo cidadão para ver o Estado brasileiro ficar menor, enfrentam dois problemas. O calendário apertado, estamos em vieses de terminar aí o mês de outubro, pouco mais já passando do dia 20, e não há nenhuma definição. Temos um cenário eleitoral que movimenta todo o setor político, independente se a eleição é para prefeito e vereador, todas as esferas da federação acabam se movimentando nesse sentido e Brasília sente esse impacto e principalmente a ausência de consenso político no Congresso para votar as reformas. A tendência é que esses dois assuntos fundamentais para a economia brasileira retomem a pauta somente a partir de março de 2021. E por falar em Brasília, por falar em parlamentares, tem que falar, essa semana não tem como não falar dele, Chico Rodrigues, o homem da cueca milionária da República. Um senador que foi apanhado pela Polícia Federal com mais de 30 mil reais nos seus suspensórios, pediu afastamento e licença do Senado por 90 dias. Essa foi a informação vinculada hoje pela manhã pelo portal da CNN Política. Eu aproveito e mandar um abraço para a Nilza Graff, que está assistindo conosco, Domingos Rosinhol e a Salete Toscan. É um prazer ter a companhia de vocês nesse almoço. E informações das eleições, o presidente Jair Bolsonaro autorizou o uso das Forças Armadas para a segurança do pleito eleitoral. Conforme informações que nós temos aí do portal CNN,
poderão ser usadas. E o Brasil também contabilizará mais de 147 milhões de eleitores nesse ano, um número que acaba batendo um recorde a cada vez que passa, mais eleitores são contabilizados no sistema eleitoral. E agora uma informação que vem do Jornal do Comércio sobre mudança de paradigma no consumo do setor de automóveis. Isso porque a Volvo lança o seu primeiro espaço no Brasil destinado a reabastecer seus veículos elétricos. A companhia sueca é a que mais cresce na venda desse tipo de veículo e agora no Brasil inaugurou no bairro do Brooklyn uma espécie de pit stop, onde os veículos podem ser carregados na eletricidade. Ela desponta no mundo inteiro com a venda e a tecnologia desse tipo de equipamento. E agora um giro pelo Brasil para atualizar as informações acerca do último final de semana e alguns fatos curiosos que aconteceram. Em Salvador, na Bahia, de acordo com o portal UOL, a Polícia Militar teve que encerrar uma festa ao estilo paredão que reunia mais de 3.000 pessoas no bairro Arenoso. Isso mesmo, 3.000 pessoas da faixa de 20 e 25 anos e a polícia teve que dispersar. Não foi o diferente do que na região da Baixada Santista. Milhares de pessoas se aglomeravam em um baile funk, segundo o portal G1, e as imagens mostram quando a multidão foi também dispersada pelas forças de segurança na Vila Telma, zona nordeste de Santos. Informação que trazemos acerca desse ambiente de combate à Covid-19, a Coronavac, a vacina desenvolvida entre a Sinovac chinesa e o Instituto Butantan de São Paulo, apresenta baixa taxa de reação adversa, conforme o portal CNN, destacando as palavras do governo de São Paulo, que é pioneiro nesses testes. E técnicos do Instituto Butantan, nessa manhã, foram até Brasília procurar a Anvisa para levar informações acerca dos testes e dos novos procedimentos da vacina do Coronavac. O dossiê pretende levar os dados ao Ministério da Saúde e também à Agência Nacional de Vigilância Sanitária, atestando todos os protocolos e as formas com que foram desenvolvidas as fases da pesquisa. Bons números e bons índices, por enquanto esta vacina não sofreu nenhuma interrupção e ela é desenvolvida em parceria entre o governo chinês e o governo de São Paulo. Informação que vem do estado do Rio de Janeiro e a gente tem que trazer para você pelo portal CNN. O neto do Negrinho da Beija-Flor, popular sambista carioca, acabou sendo assassinado em um baile funk no Rio de Janeiro. Ele tinha apenas 20 anos de idade e estava aí, foi uma das vítimas, em um tiroteio na noite de domingo, na cidade de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. A polícia realizou buscas e capturou suspeitos e um armamento pesado também foi pego nessa situação. Agora uma outra situação bastante complicada que vem da Baixada Santista e reflete no portal G1 nesta manhã. Noivas e noivos acusam uma empresa de um golpe que vitimou mais de 50 casais. Uma empresa que vendia serviços de casamento e tinha na sua faixa de contratação mais de 50 eventos agendados, acabou abrindo falência e aquilo que era para ser um sonho acabou virando um pesadelo. Isso porque muitas pessoas estão aí com um prejuízo acumulado que superam cada uma o valor de mais de 20 mil reais. Isso porque pagavam antecipadamente um sinal pela abertura dos trabalhos da cerimônia. Muitas das vítimas pagaram parcelado na forma de cheques predatados que foram descontados pela empresa, que acabou encerrando as atividades. Casamento, pelo menos na festa, já começou mal. E as informações que a gente traz do ambiente internacional de notícia nessa manhã, pelo portal G1, replicado pela agência de notícias Reuters. A votação antecipada na Flórida, um dos mais importantes estados nas eleições presidenciais norte-americanas, já começou. Nos Estados Unidos, o voto adiantado é permitido e a Flórida é um estado decisivo e iniciou seu processo no dia de ontem. A eleição oficialmente é no dia 3 de novembro e pesquisa
mostra uma diferença extremamente apertada entre Joe Biden e Donald Trump. Biden teria 49% das intenções de voto e Trump 47%. Até a semana passada, a imprensa internacional reverberava aos quatro cantos de que Joe Biden era o grande favorito. Fato que no final de semana a diferença ficou apertada e tudo pode acontecer nesse sistema eleitoral que é tão complicado quanto o sistema tributário brasileiro. E informação que vem pelo portal BBC, o que pensam os imigrantes ilegais brasileiros que apoiam Donald Trump. O portal BBC faz uma passagem e diz que o que traria aí os imigrantes deportados há 10 meses, alguns agricultores se sentem aliviados, pois estavam nos Estados Unidos e a sensação de que não teriam aí nenhum amparo. Pelo menos, né, a situação agora é que eles querem estar lá porque desejam trabalhar. E de acordo com as novas métricas da campanha de Donald Trump, ele irá olhar os imigrantes com outros olhos, pelo menos isso em véspera de campanha. E ele diz que os brasileiros que foram apanhados nessa circunstância de ilegal não foram tratados de uma maneira tão indigna quanto imaginavam que podia ser. A reportagem ergue o valor pago pelos brasileiros para entrar ilegalmente em território americano. Varia entre 100 e 130 mil reais para você ser traficado América adentro. E informação que nós trazemos da tecnologia e do portal CNN, Elon Musk, o dono da Tesla, da Starlink e de uma série de outras empresas de inovação, pode sair perdendo com a eleição do novo presidente boliviano. Isso de acordo com o portal CNN, o fundador da Tesla e a maior fabricante de motores elétricos no mundo, busca parceiros mais amistosos na América do Sul, porque a companhia mira o continente para poder aí produzir o seu carro. Depois do anúncio da vitória de Arce, internautas foram para o Twitter ironizar Elon Musk porque ele estaria chateado. O tema foi um dos comentários. Isso porque a Bolívia é um dos maiores produtores de níquel do mundo. E o níquel é matéria-prima para ser usado nas baterias dos carros elétricos. A eleição de Arce, que é um dos apoiadores de Evo Morales, seguirá a sua linha de governo inclinada à esquerda, o que faz com que as grandes companhias percam espaço de negociação. E informação que vem da Austrália e chama atenção pela forma incomum, a polícia do país acaba apreendendo mais de 552 quilos de cocaína escondidos em polpa de banana brasileira. Isso que você está entendendo mesmo. Isso aconteceu no último sábado, quando a Polícia Federal da Austrália suspeitou de um carregamento e um homem foi preso por suspeita de envolvimento no caso. A operação foi resultado aí de uma deflagração feita em setembro de 2020, onde as autoridades seguiam informações. Nem a polpa de banana pode ser poupada nesse momento. E informação também da tecnologia, a super bateria que a Tesla pretende desenvolver para os veículos elétricos, essa mesma da notícia boliviana, pode dar uma vida útil de 3,5 milhões de quilômetros a um veículo. Os testes da bateria devem ser mantidos aí nos próximos tempos e ela deve durar aí entre 20% e 80% da carga. A longevidade é um dos projetos mais ambiciosos da Tesla. Se tivéssemos uma bateria de vida eterna, não precisaríamos aí recarregar as fontes energéticas e nem reabastecer os veículos. Uma mudança completa naquilo que se espera. E outra informação que a gente traz do portal CNN é que uma chuva de meteoros estará disponível para ser visto nesta semana. É as Orinodonts. Essa chuva de meteoro é feita a partir do rastro do cometa Halley e poderá ser visto aí numa janela de tempo a cada 75 anos da Terra. E uma última atualização para você, a Apple lança a sua próprio canal de música na televisão, uma espécie de uma MTV híbrida, mas isso só para os Estados Unidos e para quem detém o aplicativo Apple Music.
Então agora vai ter aí, de acordo com a revista norte-americana, vai trazer esse canal de TV musical. E já que estamos na hora do almoço, já que estamos na hora de aproveitar, nós vamos trazer duas matérias, uma em conjunto da outra. Apesar de ser terça-feira, a pedida do momento é muito boa. A primeira, uma cobertura especial sobre o primeiro fogo graúdo assado em Milonga, evento promovido pela Dom Antônio Empório de Carne, e você fica a par agora do que o Thiago Giareta e o Matheus Bristotti aprontaram nesse final de semana. Na sequência, já que estamos falando de churrasco, vamos falar de cerveja, a Wynn em Vila Flores, uma nova cervejaria da região que traz novidades, e tudo isso você confere agora aqui no Expresso Meio-Dia. Eu retorno após os comerciais. No último sábado, dia 17, aconteceu a primeira edição do Fogo Graúdo Assado e Milonga, realizada ao ar livre em uma área verde nos fundos do Empório. Numa parceria entre Dom Antônio Empório de Carne, Luciano Comioto e amigos, teve como objetivo servir o verdadeiro assado de parrilha. Nesta edição, devido às regras para o evento, recebemos cerca de 60 pessoas. Os cortes escolhidos foram entrecô, bananinha do contrafilé, vazio e costelão, todos cortes nobres da raça Angus, além de paleta de ovelha, acompanhado de pimentões recheados com 3 queijos, abóbora, queijo coalho e pão de alho poró. Este foi o primeiro e já estamos pensando na próxima edição, servindo sempre cortes diferenciados e de qualidade. Agradecemos a todos pela presença no nosso trabalho. Orgulho e sabor. É desta forma que definimos este, que foi o primeiro de muitos. Mil graças, amigos! Você já ouviu falar na cervejaria Wynn aqui do município de Vila Flores? Não? Então nessa reportagem a gente vai te apresentar um pouco mais sobre esse local, que inclusive é uma ótima opção para quem gosta de contato com a natureza e uma ótima cerveja. Boa tarde, bom dia, boa noite, não sei em que horas vocês vão assistir essa gravação, mas a Wynn Cervejaria começou há 8 anos atrás em um projeto de garagem, né, onde começamos a fazer cerveja em panelas aproximadamente de 20 litros, né, e hoje fomos crescendo com muita dedicação e esforço de forma exponencial, até chegarmos nesse resultado que nós nos encontramos hoje. Nós estamos em Vila Flores, né, na Avenida das Flores, número 2110, é no centro da cidade, mas no finalzinho da avenida, né? Nós estamos numa propriedade ainda em ambiente rural e que a cervejaria se localiza. Nós dispomos de muitos atrativos aqui, né, de um jardim onde as pessoas podem vir visitar, provar
nossos chopes, nossas cervejas, né, e desfrutar de um ambiente e um ótimo momento de lazer. Aqui nós podemos oferecer para o turista uma conexão com a natureza, em um ambiente bem cheio de pássaros, cheio de verde, cheio de flores, plantas, né, onde pode tomar uma cerveja e relaxar. Há um tempo atrás eu me perguntei, né, mas que nome eu vou colocar para a cervejaria? Então, através de muita reflexão, de pensar muito, eu cheguei nesse nome, um nome curto que significa, na verdade, se fosse traduzir de forma literal em inglês, é vencer, vencer, né? Mas não é essa a tradução é conquista. Então a cervejaria, ela enaltece a conquista das pessoas, o esforço delas, tanto é que todas as nossas cervejas têm temas, e são temas de que as pessoas gostam de fazer, né? Enfim, e dessa forma a gente oferece não só cerveja, não só chopp, a gente oferece um momento especial, um momento de comemoração. É isso que a cervejaria representa. As nossas cervejas são cervejas com grande personalidade, é uma muito distinta da outra, né? Nós temos a cerveja com cerveja Pilsen, que tem a temática de ciclismo, né? Onde é um momento que as pessoas podem desfrutar em seu lazer, né? Nós temos a cerveja IPA, Indian Pale Ale, né? Que ela tem uma temática de paraquedismo, né? Porque é uma cerveja muito intensa, né? Muito forte, muito amarga. Nós temos a cerveja Rauchbier, que tem uma temática de motocicletas, né? Nós temos a cerveja American Pale Ale, tem uma temática de cartas, também são coisas que unem as pessoas, né? Que normalmente fazem com que os momentos sejam ótimos. Nós temos uma cerveja chamada Munich Dunkel, né? Que tem uma temática de carros antigos, né? Também outra coisa. É uma das características entre elas é que todas elas unem pessoas. Tá? Nós temos a cerveja Foco Red Ale, que tem uma temática de fotografia. Nós temos a cerveja Weiss, né? Uma cerveja de trigo que tem uma temática musical. E nós temos a cerveja Belgian Triple, né? Que o nome dela é Santo Mosto, que ela é a temática cervejeira mesmo, né? Do que no sentido de fazer cerveja. Então, gostaria de falar de um projeto muito especial, né? É um projeto social, junto com a ONG Instinto Coruja, em que todas as cervejas da cervejaria estão sendo relançadas com uma temática diferente, né? É uma temática onde sempre aparecerá um cãozinho, né, que está para adoção, né, com o rótulo feito especialmente para a ONG. Quem quiser adquirir as cervejas, né, pode procurar a ONG e terá uma bela parte desse valor destinado para ajudar os cãezinhos da ONG Instinto Coruja. Já foi lançada a Pilsen, né? Foi lançada a Rauchbier, também com uma temática de um dos cãozinhos, e em breve será lançada a Lupulina, que é a cerveja IPA. Só que a Lupulina já foi adotada por mim e hoje vive muito contente e muito feliz. Volta e meia ela está aqui no nosso Beer Garden, correndo e trazendo muita alegria para todo mundo. Sim, as cervejas em garrafa, né, e em embalagem de 1,5 litro, elas são distribuídas para os mercados e pontos de vendas da região e também podem ser encontradas aqui na cervejaria. Então, nós temos duas coisas diferentes, né, que é o Beer Garden. Ele funciona atualmente, né, sábados e domingos, das 14h30 até as 20h30. Né? Provavelmente agora, conforme for esquentando o clima, nós vamos começar a abrir às sextas-feiras também,
não abríamos antes porque é frio de noite e nós não dispomos de um lugar fechado. E temos também a cervejaria, que funciona das 8 às 11h30 e da 1 às 6 da tarde. Então eu gostaria de deixar um convite, né, para quem quiser desfrutar de um momento diferente, relaxante, tomar uma boa cerveja feita com dedicação e pensando em você, para que nos visite aqui em Vila Flores, na cervejaria Wimbier. Evento de lançamento. Conecta Mais, o canal 8 da Adil TV. Sexta-feira, 23 de outubro, às 9 da noite. Participação de todos os apresentadores. Sorteio de brindes, música ao vivo e apresentação de Vini Bedim e Casca. Conecta Mais TV. É muito nossa. Durante os últimos meses, a Unimed tem desafiado você a mudar um hábito e encontrar a sua melhor versão. O novo coronavírus apareceu e vamos precisar do esforço de todo mundo. Por isso, a gente tem um novo desafio até tudo voltar ao normal. Fique o máximo possível em casa. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed. O afeto entre as pessoas permanece. As demonstrações de carinho são essenciais. Viva hoje. Encante hoje. Sinta hoje. Jackstore, facilitando para você. A internet que te conecta é nossa. As ligações que você faz para ouvir quem está longe são nossas. A TV que reúne você e sua família para assistir também é nossa. A Adilnet Telecom é daqui. Paludo Pneus. Tradição e qualidade são atributos que definem sua trajetória. Sendo a primeira empresa do país a obter a certificação do Inmetro para todos os tipos de reforma e também uma das pioneiras no segmento a obter a certificação da norma ISO 9000. Trabalhamos para ser a melhor solução em pneus, com foco e respeito ao transportador. Paludo Pneus. Eu sou o Thiago Zilli. Eu sou a Sônia Reginato. Juntos vamos mediar os debates políticos da região na Conecta Mais. O exercício pleno da democracia com informação qualificada. Os debates acontecem a partir do dia 26 de outubro, sempre às 21 horas. Esperamos vocês em todas as plataformas da Conecta Mais. Muito boa tarde, retornando para o Expresso Meio-Dia nessa terça-feira, dia 20 de outubro de 2020. A temperatura agora é de 29 graus aqui na Avenida Placidina de Araújo, centro de Nova Prata. Lembrando que tivemos modificação no estacionamento da Avenida Luiz Marafon, que agora passa a ser pelo regime paralelo. Então, muita atenção do motorista. E vamos para as notícias do esporte, começando pelo Colorado. A atualização do Globo Esporte nessa manhã destaca que o Inter, sim, se torna aí líder do Brasileirão, dono da melhor defesa entre as equipes da Série A em 2020, e parece que aquela crise do mês passado acabou passando. E o Colorado se coloca, assim, como um dos candidatos ao título desse ano do Brasileirão. E a equipe com mais jogos sem sofrer gols na temporada, dando aí um índice muito bom para a torcida do Inter. E falando em torcida e também
sobre liderança e artilharia, tem que falar de Galhardo, o jogador que se destaca. E ele marcou gol com todas as camisetas que o Inter usou esse ano, rosa, laranja, vermelho e branco. As camisas vestidas pelo Inter, todas elas tiveram uma marca do artilheiro que pelo menos guardou seus gols. Thiago Galhardo se isola ainda mais na artilharia do Campeonato Brasileiro. Com 14 gols em 16 jogos pelo Inter, ele alcançou a marca aí no mínimo curiosa ao marcar sobre a vitória de 2-0 contra o Vasco, se consolidando como um dos principais atletas do Brasileirão nesse ano. E pelo lado tricolor do estado do Rio Grande do Sul, as novidades é que será que o Grêmio consegue anular o jogo contra o São Paulo? De acordo com especialistas em direito desportivo, as impressões são sobre o questionamento dos clubes quanto à atitude da arbitragem e que a CBF tem que se manifestar. O Grêmio já enviou um ofício com requerimento de informações de áudios e conversas da arbitragem no jogo contra o São Paulo. É o primeiro passo para depois formalizar um pedido de anulação do jogo realizado no Morumbi. Muita polêmica gerou essa situação. Mas por falar em Grêmio, quem está melhor do que o time masculino são as meninas do tricolor. E pela página oficial, as gurias gremistas iniciam a semana decisiva e se preparam para o jogo contra o Corinthians na Arena. O time paulista acontece no próximo domingo às 16 horas e a decisão está marcada para 2/11 na Arena Corinthians. Então, depois de alcançar a classificação num empate sem gols na última rodada contra o São Paulo, o Grêmio encerra a primeira fase da competição com 24 pontos, 15 partidas, 7 vitórias, 13 empates e 5 derrotas na 8ª colocação da tabela no Campeonato Brasileiro Série A1 feminino. Então, boa sorte para as gurias gremistas. E trazendo informação sobre o portal do gremista, o que tem é que o Grêmio pode trazer um pacote de reforços vindos do Benfica de Portugal. O Grêmio segue de olho nos jogadores internacionais com a janela aberta de negociação. Alguns nomes podem estar incluídos, como, por exemplo, Facundo Ferreira e Franco Servi. Porém, nada estabelecido. Se eles vierem assim como veio o Cavani, vai dizer que não vai dar certo essas contratações. Mas seguimos aguardando novidades. Saindo do esporte, indo para os principais fatos do estado do Rio Grande do Sul nessa manhã, pelo portal do Ministério Público, é dito que o MP cumpre mandados de busca e apreensão e afastamento cautelar de funções públicas em combate ao crime contra a administração pública. Essa operação foi deflagrada hoje pela manhã no município de Osório, no litoral norte, e contou com a participação da Polícia de Choque e da Brigada Militar. E foi realizado aí apreensões de material nos âmbitos da Prefeitura de Osório. 13 mandados de busca em endereços residenciais e comerciais na mesma cidade e também em Tramandaí, Capão da Canoa, Xangri-Lá e Porto Alegre para colher provas a fim de contribuir com essas investigações. Pelo portal NH, o destaque é que ex-secretário e servidores da Prefeitura de Osório acabam sendo investigados por fraude durante a pandemia. Por meio de dispensa de licitação, 4 empresas são suspeitas de praticar sobrepreço e superfaturamento de produtos. E é isso que o Ministério Público está investigando nesse momento após a deflagração dessa operação em Osório. E informação pelo portal Giro de Gravataí, com um investimento superior a 60 milhões de reais, uma gigante da logística prevê instalação de um polo de manobra na cidade de Gravataí. A Log Logística, que atua na incorporação, construção, comercialização e gestão de condomínios logísticos, ou seja, aqueles voltados para atividade comercial e industrial, comunicou à Prefeitura de Gravataí o início de uma obra de construção de uma edificação com mais de 55 mil metros quadrados em uma área voltada para locação na estrada Henrique Gloss, esquina com a 118, ao lado do viaduto.
Ao todo, o projeto tem um aporte inicial de 60 milhões de reais e a estimativa é que gere mais de 160 empregos diretos quando estiver concluído. E uma notícia que vem do litoral norte e pega as principais fontes de informação do estado de surpresa. Uma praia acaba tendo um surto, inclusive com diarreia e vômito. A prefeitura desconfia de contaminação por picolés. Isso ocorreu em Xangri-Lá, no litoral norte, no último final de semana. A maioria crianças, mais de 200 casos são relatados com quadros de desidratação severa, desinteria e outros sintomas vinculados à virose. Os atendimentos estão sendo realizados nos postos de saúde. E pelo portal NH, de acordo com as últimas atualizações, o principal suspeito de contaminar todas essas crianças é um picolé que foi vendido no último final de semana. E entre sábado e ao longo do domingo, os atendimentos no posto de saúde entraram em colapso por conta da demanda. Isso ocorreu com mais de 300 casos, a maioria de crianças e adolescentes carregando os sintomas. De acordo com moradores da cidade, o problema teria sido causado após o consumo em massa de picolés que são vendidos por um homem em um carro. Todas as pessoas com quem conversaram durante o fato acabaram comprando o picolé desse sujeito que causou essa infecção generalizada. Informação do portal Giane Guerra pela página da Gaúcha ZH. Grupo de donos de supermercados do Rio Grande do Sul vai buscar dinheiro na Bolsa de Valores. A empresa é uma das maiores da rede de varejo do Rio Grande do Sul e vai na onda da abertura dos IPOs e enfrentará a concorrência de gigantes. Nós estamos falando do grupo Big, que decidiu nessa última segunda-feira a abertura de registro de capital na Bolsa para trazer valores. Informação que vem da região central do Vale do Paranhama, região de Três Coroas. A lama na água do rio acaba forçando aí o cancelamento do bombeamento de água para as cidades e milhares de pessoas estão sem água. Isso porque com o esvaziamento da barragem das Laranjeiras na divisa entre Três Coroas e Canela, a turbidez da água do rio Paranhama atingiu índices elevados. Com isso, a Corsã forçou a suspensão da captação de água bruta em Três Coroas. Diversos bairros do município já sentem os reflexos da paralisação. Em nota, a prefeitura informou que sobre a data de abertura das compostas, mas a Secretaria de Meio Ambiente e a FEPAM se deslocam para acompanhar a situação que inviabilizou o fornecimento de água na cidade. Em Cachoeirinha, a informação que nós temos hoje de manhã é que foi deflagrada a Operação Colúmbia de combate aos homicídios e ao crime de tráfico de drogas. E nessa manhã, mais de 50 policiais civis cumprem mandados de busca e apreensão e também pedidos de prisão preventiva, além de 9 mandados nos bairros Coab, Vila Holanda e Guaíba, todos na cidade de Cachoeirinha. Informação que vem de Palmeiras das Missões após uma perseguição na BR-468, lá no extremo oeste do estado gaúcho. Uma perseguição iniciou após uma tentativa de abordagem e 4 veículos que havia suspeita de transporte de entorpecente. Um deles acabou capotando e atingiu uma viatura com um policial rodoviário militar a bordo. Ele foi levado para receber atendimento médico. E aqui na Serra e no Planalto, a informação que recebemos de Passo Fundo é que a Polícia Rodoviária Federal acaba realizando a apreensão de mais de R$750 mil em cigarros paraguaios que vinham para o estado através de Passo Fundo. As fotos impressionam pela quantidade. Isso ocorreu na noite de ontem na BR-285 e um homem de 35 anos que dirigia um bitrem da Volvo carregado com mais de 150 mil maços de cigarro contrabandeados. A carga avaliada aí na casa dos 750 mil. E aqui na nossa região, mais uma vez esse fato se torna notícia pelo portal Estúdio. Bombeiros controlam um incêndio em vegetação no interior da cidade de Veranópolis. Ocorreu
ontem por volta das 16 horas e o caminhão precisou dispensar mais de 300 litros d'água para conseguir controlar as chamas. É a segunda ou terceira vez que nós passamos esse tipo de notícia somente nessa semana. Sexta-feira tivemos uma ocorrência em Nova Prata. Ontem nós havíamos noticiado outro fato entre Vila Flores e Nova Prata e agora novamente em Veranópolis, incêndio na vegetação. Isso ocorre em função do tempo seco e exige cuidado das pessoas com essa circunstância. Agora, antes da gente ir para o intervalo comercial, temos mais uma matéria especial, dessa vez gravada com o Dr. Átila Kogan, falando sobre dissídios, reajustes salariais e questões trabalhistas, que são sempre uma dúvida para quem não tem conhecimento da área. E você fica com essa matéria e, na sequência, eu retorno para o Expresso Meio-Dia. Você provavelmente já ouviu falar na palavra dissídio. Mas você sabe o que ela significa? Qual é o seu real significado? Nesta reportagem a gente te traz a definição de dissídio, o papel do Sindicato dos Trabalhadores e também um pouco sobre o reajuste salarial nesse ano de pandemia, no ano de 2020. Vamos conferir. Dissídio, tá? É uma palavra, é um nome técnico, tá? O que a gente entende por dissídio? O dissídio nada mais tá, do que a reposição salarial, tá, a quem os trabalhadores têm direito anualmente. Todo mundo que trabalha com carteira assinada, né, todo mundo que é empregado, todo ano tem direito a uma reposição salarial, que a gente chama, tá? Quando essa reposição salarial ela se dá de forma espontânea, tá, que não há necessidade de fazer, né, um processo judicial, tá, a gente chama de acordo coletivo, certo? E quando não há um acordo, quando não se chega a um consenso sobre essa reposição salarial, então isso é decidido pela justiça. Então a gente vai dar o nome de dissídio a isso. Então o dissídio nada mais é do que um processo judicial em que vai se verificar qual a reposição salarial que os trabalhadores têm direito anualmente. Praticamente a gente vai ter, né, quando houver uma batalha judicial, tá? Então os sindicatos chegam a um denominador, tá? Como eu já tinha te colocado, então os sindicatos chegam a um denominador, faz o acordo, não há necessidade de via judicial. Havendo via judicial, então nós vamos ter o dissídio, tá? Que é uma decisão judicial. Então o dissídio praticamente, a reposição salarial, melhor dizendo, ela se dá de duas formas, via acordo ou via dissídio. O papel do sindicato ele é fundamental, porque é ele que vai fomentar, é ele que vai fazer com que isso ocorra. Tá? A gente sabe que nenhum empregador, né, nenhum patrão dá um aumento salarial, né, porque ele quer dar. Ele dá porque ele é forçado por uma situação. Quem é que vai forçar? Quem que vai fazer essa reivindicação? Não é o empregado isoladamente, porque ele isoladamente ele não vai ter força para conseguir, né, uma reposição salarial. Então aí entra o papel do sindicato. O sindicato dos trabalhadores, então ele vai fazer essa reivindicação junto aos empregadores, ou melhor, ao sindicato dos empregadores, né, pedindo então esse aumento salarial. Então o papel do sindicato ele é crucial, ele é fundamental, porque é ele que vai fazer com que ocorra essa reposição salarial. Sem sindicato, nós não vamos ter reposição salarial, porque não vai haver reivindicação. Espontaneamente, né, poderá haver, tá? Mas não é o que a gente vê na prática, né? Toda classe de trabalhadores ela tem a sua representação, né? Todos, sem exceção. Pode ser que na cidade não tenha, né, uma sede do sindicato. Isso é normal, né, porque nem todas as cidades têm sede de sindicato. Mas todo trabalhador ele tem uma representação sindical. Então ele tem que descobrir quem que é o sindicato, né, que representa a categoria dele, para que ele possa saber então como é que é feita então essa representação e como é que é feita essa luta pelo dissídio, tá? Então todo trabalhador tem. Pode não haver uma sede na sua cidade. Esse ano realmente nós estamos vivendo um momento muito atípico, né? A economia encolheu,
certo? Encolheu, se fala em algo em torno de 5%, né? Então, realmente, a situação está bastante complicada. Então, as empresas estão fechando, né? Os contratos estão sendo suspensos, as pessoas estão vivendo praticamente de auxílios, né, do governo. Então, realmente, a perspectiva esse ano de aumento salarial é quase que nula, né? Tirando a categoria da alimentação, que é quem realmente está em alta, digamos assim, que está faturando, está trabalhando bem esse ano, o resto das categorias estão praticamente zeradas, né? Então, esse ano, a possibilidade de aumentos salariais é muito pequena, né? Com isso, deverá aumentar significativamente as disputas judiciais, né? Então, os sindicatos, para poderem obter esse aumento salarial para os trabalhadores, quase que a maioria fará via judicial, né? Via dissídios, então, né? Vai ser judicial. Eu acredito que poucas as categorias vão conseguir entrar num consenso. Por quê? Porque a vida realmente está muito difícil, então vai estar muito difícil conciliar de um lado, né, a necessidade dos trabalhadores, que é grande, né, com a capacidade de pagamento dos empresários. Então vai ser muito difícil e eu acredito que haverá um grande número de disputas judiciais para se chegar a esse consenso, né, que é os dissídios que a gente estava falando. Então, via acordo, acredito que vai ser muito difícil de se chegar a um consenso. Há uma grande necessidade, né, de os trabalhadores se organizarem bastante, se organizarem mais, buscarem os seus sindicatos, tá, participarem ativamente dos sindicatos, para que então o sindicato tenha a força para poder fazer a reivindicação salarial, né? Não só de salário, como de melhores condições de trabalho. Tá? Então, fortalecendo o sindicato é que vai haver essa melhora. Porque o trabalhador, como a gente já colocou antes, isoladamente, ele não tem força para atuar junto à empresa e buscar uma melhoria, né, dessa condição de trabalho. Então, isso tem que ser via sindicato, porque os empresários, eles estão organizados através dos sindicatos deles. Então, os trabalhadores também precisam, dessa maneira, se organizar via movimento sindical. Então, essa é a principal questão hoje, né? A união, mais do que nunca, a união é que está fazendo toda a diferença, né? Isoladamente, nós não temos como reivindicar nada. E isso serve para todos os aspectos da vida, né? Não apenas na vida do trabalho hoje, né, com a pandemia, do jeito que, né, que as coisas estão. Há uma necessidade muito grande de união das pessoas para conseguir, né, superar essas crises, essas adversidades. E na esfera do trabalho, mais ainda, mais ainda. Eu sou o Thiago Zilli. Eu sou a Sônia Reginato. Juntos vamos mediar os debates políticos da região na Conecta Mais. O exercício pleno da democracia com informação qualificada. Os debates acontecem a partir do dia 26 de outubro, sempre às 21 horas. Esperamos vocês em todas as plataformas da Conecta Mais. A internet que te conecta é nossa. As ligações que você faz para ouvir quem está longe são nossas. A TV que reúne você e sua família para assistir também é nossa. A Adilnet Telecom é daqui. O afeto entre as pessoas permanece. As demonstrações de carinho são essenciais. Viva hoje. Encante hoje. Sinta hoje. Jackstore, facilitando para você. Evento de lançamento. Conecta Mais, o canal 8 da Adil TV.
Sexta-feira, 23 de outubro, às 9 da noite. Participação de todos os apresentadores. Sorteio de brindes, música ao vivo e apresentação de Vini, Bedim e Casca. Conecta Mais TV. É muito nossa. Durante os últimos meses, a Unimed tem desafiado você a mudar um hábito e encontrar a sua melhor versão. O novo coronavírus apareceu e vamos precisar do esforço de todo mundo. Por isso, a gente tem um novo desafio até tudo voltar ao normal. Fique o máximo possível em casa. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed. Tá na Roda, atua na prestação de serviços automotivos há 29 anos. Fornecendo uma completa linha de produtos e serviços para rodas e pneus. Oferecendo também baterias, palhetas, geometria 3D, suspensão e freios, balanceamento, o mais avançado alinhamento do mundo e muitos outros serviços para o seu carro. Tá na Roda, o Auto Center mais completo da região. Muito bem, retornando ao vivo para você com o Expresso Meio-Dia, atualizações, notícias e fatos que se fazem presentes na manhã e a gente traz em primeira mão para boa informação do seu almoço. Agora é exatamente 12h52. O movimento retoma a conta da Avenida Placidina de Araújo e nós relembramos a todos, quer dizer, nem tanto movimento assim, né? Vai ver que hoje o pessoal está um pouco atrasado e nós relembramos a todos que houve mudança no estacionamento da Avenida Luiz Marafon, que era oblíquo, agora é paralelo e as equipes da Prefeitura continuam trabalhando nesse momento. E para a gente encerrar o jornal de hoje, o Expresso Meio-Dia, nós temos aí durante todo o mês de outubro os depoimentos de mulheres da nossa região que venceram o câncer de mama e trazem a lembrança do Outubro Rosa. E no dia de hoje nós fomos até o município de André da Rocha conferir a história da dona Maria Dias. E eu me despeço de você nesse meio-dia, desejando uma boa tarde. Eu me chamo Thiago Zilli e retorno amanhã ao meio-dia no seu Expresso Meio-Dia, aqui pela Conecta Mais. A minha história com o câncer de mama começou em 2018, abril de 2018. E ali, de lá até aqui, foi aquela história. Até que não, faz um ano que eu terminei todo o meu tratamento. Mas eu fiz cirurgia, fiz rádio, fiz quimioterapia, fiz tudo, perdi cabelo, usei lencinho. Até meu marido um dia disse assim, não quer uma peruca? Não, eu disse, não quero peruca. O cabelo vem. Logo depois das primeiras 4, que são 4 vermelhas, que lá dizem 4 vermelhas, no caso. Depois tem mais 12 brancas, que são dizem brancas, mas ela é mais amena do que a vermelha. A vermelha é que caiu o cabelo. Depois foram mais 17 reforços e assim vai. 1 ano e meio, quase 2 anos de tratamento. Não foi fácil o começo. O começo é muito difícil, a gente não está preparada para isso, né? Mas com o passar do tempo a gente vai absorvendo aquela coisa e vai dizendo assim, muitas vezes a gente diz, por que para mim, né? Mas por que também para os outros? Eu sou uma pessoa normal que nem os outros, né? Então é uma passagem difícil, é difícil, não vou dizer que seja fácil. Para mim não foi tão difícil porque eu não fiquei mal. Tem muita gente que dá vômito, fica bem mal, perde apetite. E eu não perdi nada disso. Nada disso. Foi bem tranquilo para mim, nesse caso. E o apoio da família também é muito importante. Muito, muito. Eu descobri num exame de rotina. Todo ano eu era bem regradinha. Eu fazia o meu exame de rotina todo ano. E num dos exames, quando eu fui fazer,
o médico que estava fazendo a eco, ele me disse: tu tá fazendo essa eco por quê? Eu disse: não, doutora, é de rotina, né? E daí ele me disse: olha, quando tu tiver esse exame em mãos, mostra pro teu doutor. Aí eu disse: tá, tudo bem, tem algum problema? Ele disse: não, antes conversa com o teu médico, né? Aí quando ficou pronto o exame, aqueles dias foram terríveis, né? A gente pensa: meu Deus, o que vai vir naquilo, né? E daí mostrei pro meu médico. Aí ele me disse: não, tu tá com câncer de mama. Aí passei por biópsia, aí foi. É importante demais. Eles participaram de tudo. Todo esse processo, todo o apoio da família é muito, muito importante. Muito, demais. Um recado que eu deixo para todas as mulheres, em primeiro lugar: cuidem-se bastante. Todo exame, todo ano, não deixem de fazer, porque foi num desses exames de rotina que eu fiz, que eu descobri a tempo de tratar. Hoje eu estou bem. Eu descobria cedo, e daí é mais fácil quando a gente descobre cedo para tratar. Ele é melhor para tratar. E eu digo assim: divirtam-se bastante, não deixem o câncer abater vocês. É uma coisa que a gente cai lá embaixo, mas ao mesmo tempo tem que se erguer. E aí eu dizia: meu Deus, dá-me saúde, né? Mas a saúde, ele não me deu. Ele me deu sabedoria, ele me deu força, ele me deu fé. Ele me deu um corpo perfeito. Se eu tive uma doença, é porque eu não cuidei bem do meu corpo, né? Aí então, bastante fé e muita oração. É isso que eu digo para todas as mulheres.